A paz, galera, tranquilo? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João. Hoje começando o capítulo 3. Vamos tratar nesse vídeo até o versículo 10 e no próximo, semana que vem, a partir do 11 até o final. Desde já peço, inscreva-se no canal, ative as notificações, curtam o vídeo, comentem o vídeo, indiquem para amigos. No mais, quero deixar para vocês um convite. A partir da próxima quinta-feira nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal a respeito de aprofundamento espiritual, algumas questões práticas a respeito disso. Provavelmente nós teremos cerca de 10 a 15 vídeos para isso, então eu peço, acompanhe essa série, será uma série chamada Águas Profundas, e já vão deixando aí suas sugestões, aquilo que vocês acham e têm dúvidas a respeito disso. Sem mais delongas, vamos à análise desses primeiros versículos. Entre os versículos 1 e 3 nós temos: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João aqui começa destacando o grande amor de Deus, nosso Pai, que Ele tem por nós. E ele, ao falar a respeito disso, ele tenta trazer a nossa atenção ao fato que esse amor de Deus tem que ser percebido por nós. E aqui eu já faço um questionamento. Você já parou para contemplar o amor que Deus tem pela sua vida e tem pela minha? Quando João usa essa expressão, que grande amor, ele tenta nos trazer a ideia não somente em relação à imensidão desse amor, mas também a sua peculiaridade. Ora, se vocês forem pensar que chamar nós, que somos inimigos de Deus, que somos degenerados, malvados, enfim, que somos pessoas pecadoras, de filhos, só um amor muito peculiar, um amor que sofre, um amor que sangra, é capaz de fazer isso. Após João nos mostra como esse amor foi demonstrado. Nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. É um privilégio tão grande que a parte B do versículo 1 fala que o mundo não nos conhece por causa disso. Nós somos conhecidos no céu, mas não somos conhecidos pelo mundo. E isso porque o mundo não conheceu a Deus e por isso não nos conhece. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando Werner de Boer, ele fala: quem se fecha para a revelação de Deus não consegue reconhecer os traços da filiação divina nas pessoas. Ou melhor, estes traços se transformam em tropeço para eles. Ora, nós temos que entender que sermos filhos de Deus é uma realidade. E não se espera que o mundo entenda isso, entenda esse relacionamento tão empolgante que nós temos com Deus por causa desse amor. Por isso a Bíblia nos fala que o mundo não nos conheceu. Wiersbe aponta que nós somos filhos de Deus em 3 formas distintas: por criação, por adoção e por geração. Por criação, pelo simples fato de Deus ter nos criado. Por adoção é um termo bastante utilizado pelo apóstolo Paulo, o termo grego huioi, que ele usa para os filhos no sentido legal. O sentido que Paulo quer dar é justamente nessa questão da adoção legal, que a pessoa deixa de ter os direitos relacionados a uma família que ele pertencia antes e passa a ter os direitos relacionados a uma família que ele começa a ter depois. Assim é a nossa relação com Deus. Quando somos adotados como filhos de Deus, agora nós nos tornamos herdeiros das bênçãos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. E a filiação por geração é o abordado aqui por João, que envolve um novo nascimento. Nesse sentido, o termo grego usado por João é tekna, que acentua esse novo nascimento em um relacionamento mais íntimo com Deus. Conforme diz Stephen Charnock, a adoção dá-nos o privilégio de filhos, a regeneração, a natureza de filhos. E ainda, conforme menciona a Bíblia de Estudo Pentecostal, todas as vezes que João fala de novo nascimento aqui nessa carta, ele usa um termo grego no pretérito perfeito que traz uma noção de um relacionamento contínuo, um relacionamento ininterrupto que foi iniciado pelo novo nascimento.
Ao passo que esse versículo nos mostra quem nós somos, filhos de Deus, nós temos no versículo 2 falando quem nós seremos, trazendo uma clara alusão à segunda vinda de Cristo. Ele fala que, embora a nossa filiação seja real, ela ainda não é visível a todos, porque aqueles que estão no mundo, e mesmo nós, não entendemos como nós seremos, o que nós seremos na vida eterna. Nós temos que sempre lembrar disso. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele, teremos os nossos corpos transformados. O versículo 13 aqui nos mostra que esse grande amor de Deus deve ser correspondido por nós. Quando nós experimentamos esse amor tão maravilhoso em nossas vidas, nós deixamos de desejar ter uma vida no pecado. O Dr. Russell Shedd nos mostra na sua Bíblia de estudo que a esperança vívida de ser no futuro como Cristo desperta o desejo ardente de ser semelhante a Ele agora. Nesse mesmo sentido, Wiersbe destaca: o incrédulo que peca é uma criatura pecando contra o Criador. Já o cristão que peca é um filho pecando contra o Pai. Os pecados do incrédulo são contrários à lei. Os pecados do cristão são contrários ao amor. Os versículos 4 ao 10, eu não vou fazer a leitura aqui com vocês, mas acompanhem com a Bíblia na mão. Eu vou mencionar alguns versículos, mas só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui no vídeo. Nesse trecho, João nos mostra 3 importantes verdades. Primeiro, a malignidade do pecado. Segundo, a obra de Deus através de Cristo contra o pecado. E terceiro, a incompatibilidade entre o homem e o pecado. A respeito da malignidade do pecado, o pastor Hernandes Dias Lopes nos mostra que isso pode ser observado através de 5 fatos apontados aqui nesse trecho entre os versículos 4 e 10. A essência do pecado, a ação do pecado, a razão do pecado, a origem do pecado e a vitória sobre o pecado. Quando ele fala a respeito da essência do pecado, ali remontando ao versículo 4, que traz a expressão: o pecado é a transgressão da lei. Portanto, a essência do pecado é a ilegalidade. Nesse mesmo sentido, o Wiersbe nos mostra que os pecados são frutos, mas o pecado é a raiz. Pois qualquer que seja a atitude exterior do pecador, sua atitude interior é rebelião. Rebelião contra a lei do Senhor. E ele ainda continuou: o pecado é fundamentalmente uma questão de volição, insistir em fazer a própria vontade e contrariar a vontade de Deus. E isso é rebeldia, e a rebeldia é a raiz do pecado. A respeito da ação do pecado, nós vemos no versículo 5 falando que Jesus se manifestou para tirar o pecado. E no versículo 8 fala que Jesus veio para destruir o pecado. Nós vamos detalhar esses 2 versículos um pouco mais adiante. Mas partindo dessas 2 afirmações, nós podemos entender que a ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Deus. Toda vez que um filho de Deus peca, ele está mostrando que ou não entende a obra que foi feita pela vida dela, ou simplesmente não dá valor a essa obra. Já em relação à razão do pecado, nós temos o versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Portanto, a razão do pecado acontecer é não permanecer em Jesus. Ver e conhecer a Cristo são incompatíveis com o pecado, como veremos um pouco mais adiante. Nesse sentido, a Bíblia do Estudo Pentecostal nos mostra que os verbos viu e conheceu são usados no grego no pretérito perfeito. Isso tenta trazer uma noção de fatos ocorridos no passado, mas que até o presente tem resultado, tem consequência. Então, quando ele fala que todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu, ele está falando de 2 tipos de pessoa. Ou pessoas que nunca verdadeiramente conheceram a Deus, tiveram um relacionamento com Deus, ou pessoas que conheceram no passado e deixaram de conhecer, deixaram de ter um relacionamento verdadeiro com Deus no presente. A respeito da origem do pecado, nós temos o versículo 8, principalmente a parte A. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Portanto, a origem do pecado é o diabo. Pecar, então, é obedecer o diabo em lugar de obedecer a Deus. E aqui nós temos que entender que João fala daqueles que praticam o pecado com uma ideia de continuidade.
Ele não está falando aqui daqueles que por acaso sucumbem a uma tentação momentânea e acabam caindo. Isso é inevitável, vai acontecer. Mas a ideia trazida é daqueles que têm uma vida de pecado, são praticantes habituais, a sua vida está tão degenerada que eles já não percebem o pecado em sua vida e vivem nisso. A respeito da vitória sobre o pecado, nós temos no versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Portanto, a nossa vitória sobre o pecado só é possível através de Cristo. Só aquele que é justo e puro, em quem não existe pecado, pode tirar o pecado de nós. Através desse fato, dessa vitória sobre o pecado, nós entramos na segunda grande verdade apontada por João aqui nesse trecho. A obra de Deus sobre o pecado, que foi feita através de Cristo. João nos mostra que Cristo veio para tirar os nossos pecados, como mencionado no versículo 5, e para destruir as obras do diabo, como falado no versículo 8. Quando fala de tirar os nossos pecados, a ideia que João tenta nos trazer não é de simplesmente ignorar, ou desculpar, ou considerar inócuo o pecado, mas de levá-lo embora. Ele não simplesmente fez vistas grossas ao nosso pecado, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados. E esse tirar o pecado não é apenas no sentido da culpa do pecado, mas também quebrar o domínio do pecado sobre nossas vidas. E isso nós entramos na segunda obra de Cristo apontada por João, que é destruir as obras do diabo. E como que ele fez isso? Triunfando sobre o diabo e dando a possibilidade que agora nós já não somos mais escravos do inimigo, escravos do pecado, mas podemos ser servos e filhos de Deus. Aqui nós temos que entender que quando ele fala de destruir, nesse contexto ainda não fala de aniquilar. O diabo será no juízo final aniquilado, mas nesse ponto ele ainda não foi aniquilado. Quando ele fala de destruir, então é no sentido de diminuir o poder que o diabo tem. Nós temos que entender que Satanás ainda tem poder sobre este mundo e ainda age nesse mundo, mas o seu poder foi reduzido em Cristo. E agora nós temos a possibilidade de escapar das artimanhas do diabo, escapar dessa escravidão. E por fim aqui, após nós vermos a malignidade do pecado e a obra de Deus sobre o pecado através de Cristo, nós temos que entender que há uma incompatibilidade entre o homem e o pecado. E aqui nós podemos apontar nesse trecho ao menos 4 pontos importantes a respeito dessa incompatibilidade. O primeiro nós vemos no verso 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós não imitamos a Cristo através de rituais, de fazer aquilo que as pessoas mandam, que as religiões têm por seus costumes, mas praticando a justiça. Essa é a nossa maior imitação de Cristo. O segundo ponto aqui está no versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. O pastor Hernandes Dias Lopes nos fala: se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. O terceiro ponto é versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse trecho aqui com vocês é algo que é importante nós entendermos, porque existem algumas pessoas, alguns estudiosos que tentam falar que existe uma contradição entre o que o João fala nesse versículo 9 e aquilo que o João falou no capítulo 1, nos versículos 8 e 10 e no capítulo 2, no versículo 1. Depois eu faço uma leitura mais uma vez desses versículos que eu mencionei, mas basicamente ali João fala que o pecado é inevitável, vai acontecer. Ao mesmo tempo que aqui ele chega falando que aquele que pratica o pecado não é de Deus. Mas aqui não há nenhuma contradição e é isso que nós temos que entender. Primeiro, lembre-se mais uma vez que João aqui está combatendo falsas doutrinas. Tanto que no início do versículo 7 ele menciona: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Portanto, ele está combatendo falsos mestres. E para fazer isso nessa carta, primeiro ele combate uma ideia que tinha a respeito da cegueira em relação ao pecado e a sua gravidade. As pessoas que simplesmente desprezavam, achavam que não existe pecado, que a pessoa estava tudo bem.
E segundo, ele vem falando a respeito da indiferença em relação ao pecado. Aqueles que acham que podem ser filhos de Deus mesmo estando na prática do pecado. E para combater essas duas falsas doutrinas, João nos mostra, primeiro, a universalidade do pecado, ou seja, todos somos pecadores, isso realmente é inevitável. E segundo, a incompatibilidade do cristão em relação ao pecado. São raciocínios, portanto, complementares. E nesse sentido, John MacArthur nos fala, o cristão que verdadeiramente nasceu de novo tem uma espécie de alarme, um mecanismo de proteção contra o pecado habitual, graças à sua nova natureza. Feitos esses esclarecimentos, nesse versículo 9, João nos traz duas razões pelas quais o cristão não pode viver na prática do pecado. Primeiro ele fala, porque a semente de Deus permanece nele. E quando ele fala da semente de Deus, ele traz uma alusão a respeito da reprodução humana mesmo. Quando um homem tem o filho, as suas características genéticas, através da sua semente, são passadas para o seu filho. Assim, quando nós aceitamos a filiação de Deus e nos tornamos filhos de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo, as características da natureza divina de Deus vêm mais uma vez sobre nossas vidas. Portanto, aqui quando fala a respeito dessa divina semente, nós podemos entendê-la tanto como a palavra de Deus, como o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos dão a possibilidade de transformar o nosso espírito para que volte a ser a semelhança do Espírito de Deus. E a segunda razão pela qual nós não podemos ser praticantes do pecado é porque nós somos nascidos dele, nós somos filhos de Deus. Isso tem uma ligação a respeito da semente ali. E assim, aquela nossa velha natureza que corresponde ao nosso nascimento físico é deixado para trás para nós assumirmos então uma nova natureza no espírito correspondente ao nosso nascimento espiritual. A velha natureza ainda produz o pecado, mas a nova natureza nos conduz a uma vida de santidade. O quarto ponto a respeito dessa incompatibilidade entre o homem e o pecado, nós vemos no versículo 10, que diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Aqui João divide o mundo em dois grandes grupos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a prática da justiça e a prática do pecado que identificam a nossa paternidade. Aqui nós não podemos pensar, e esse é um erro muito comum, que aqueles que estão fora da igreja são filhos do diabo, aqueles que estão dentro da igreja são filhos de Deus. Infelizmente isso não é uma conclusão lógica, porque dentro das igrejas nós temos muitas pessoas que nunca realmente conheceram a Deus verdadeiramente, nunca assumiram essa filiação de fato com um relacionamento mais íntimo e com um relacionamento que deixa para trás uma prática habitual do pecado. No final desse versículo 10 aqui, João ainda nos mostra que o amor ao próximo também identifica os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas isso nós vamos detalhar mais no próximo vídeo, porque a partir do versículo 11 ele começa a falar bastante a respeito desse amor. E aqui eu quero terminar esse vídeo com uma citação muito interessante de John Stott, que diz: se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez haveremos de vê-lo como ele é, seremos semelhantes a ele, como podemos continuar no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas duas manifestações. Se quisermos ser leais à sua segunda vinda, devemos nos purificar como ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. Deus abençoe a todos.